Eu gostaria de ler o evangelho designado pelo nosso livro de oração comum para esta manhã. Hélio, nós ouvimos essa história desde que éramos crianças. Nós aprendemos um versículo do texto de hoje quando tínhamos 7, 8 anos de idade. Nós fomos convidados a memorizar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse texto ficou na minha mente a minha vida toda, né? Mas ele é parte de um contexto bem mais amplo. Eu gostaria de ler para vocês o texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos respondeu: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado de eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho do vento, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, lhe digo, nós falamos o que sabemos e damos testemunhos do que temos visto, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Evangelho do nosso Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Vamos orar? Senhor, tua é a glória, teu é o louvor, tua é a majestade. E nós pedimos por teu Filho Jesus Cristo que tu nos ensines, que tu adestres o nosso coração e a nossa mente para que alcancemos aquele modelo de vida que não apenas agrada a ti, mas que nos aproxima e que nos traz felicidade, contentamento, alegria, plenitude, aquilo que o teu Filho Jesus Cristo costumou chamar de vida abundante, vida transbordante. É esta vida que nos é prometida e é esta vida que desejamos e almejamos e te pedimos com sinceridade e humildade que tu nos ensines, nos mostres como seguir por esse caminho da vida eterna. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, aqui oramos assim. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu lhes disse, este é um daqueles encontros que o Evangelho de João narra. O Evangelho de João narra vários encontros icônicos. Jesus e Nicodemos, Jesus e a mulher samaritana, Jesus e a mulher hemorrágica. Então, são encontros que Jesus teve e que esses encontros foram não apenas marcantes para a vida dessas pessoas, mas o registro desse encontro tem muito a nos ensinar. Bem, o texto inicia
nos dizendo que um homem que era membro do Sinédrio, ele era um dos principais de Israel. Aí é importante entender a palavra príncipe. A palavra príncipe. Por causa da influência da Disney, a gente acaba pensando que príncipe é o filho do rei, né? Um príncipe encantado, é o filho de algum rei. A palavra príncipe não significa filho do rei. A palavra príncipe significa principal. Então, muito antes de, na Alemanha, nós termos reis, havia príncipes, porque aqueles indivíduos que descendiam dos antigos senhores feudais, nos estados nacionais emergentes, a partir do século XII em diante, foram considerados príncipes, e até que a igreja deu a eles os títulos de reis, imperadores e por aí vai. Mas príncipe significa o principal ou um dos principais cidadãos de um local. Nicodemos, então, era um destes, membro do Sinédrio, um homem com prestígio, com credibilidade, com fama, honorabilidade, honra. Esse é Nicodemos. E isso, para ele, como para muitas pessoas, era um peso. A fama, a importância social era um peso na vida de Nicodemos. E isso se traduz por um detalhe nesse texto. O versículo 1 diz: havia um homem entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e no versículo 2 é dito: este, de noite, foi ter com Jesus. Não é uma coisa comum as pessoas fazerem visitas à noite no contexto da antiguidade, porque não apenas à noite era mais perigoso andar pelas ruas, os salteadores existiam já naquele período, mas também não era costume manter as lanternas acesas, porque, vocês lembram, elas eram acesas com azeite, isso acabava tornando dispendioso e tal. Nicodemos quer evitar os olhares, Nicodemos quer evitar os comentários, Nicodemos tem um desejo profundo de conhecer Jesus e de falar com ele, de fazer-lhe perguntas, mas ele teme a opinião pública. Por isso ele vai à noite ter com Jesus. Mas o respeito de Nicodemos por Jesus já se traduz na saudação que ele faz. Primeiro, ele chama Jesus de Rabi. Rabi é a palavra hebraica para mestre. Até hoje, os mestres são chamados de rabinos em Israel. A rabino não é algo como um padre, como um pastor. Rabino é, antes de tudo, um professor. Um professor do quê, Martor? Professor da Torá, professor da Taná, professor da Bíblia. É um professor de Bíblia. Há em Israel uma importante escola de rabinos que se chama Yeshiva, e os Yeshivot, que é o plural de Yeshiva, são uma tradição antiga de formação de rabinos, de escolas rabínicas, que já aparecem lá no Antigo Testamento com outro nome, Norberta. Lá no Antigo Testamento, essas escolas eram chamadas de escolas de profetas. E as primeiras que nós ouvimos falar são organizadas por Elias, Eliseu. Então, nós temos lá um yeshiva. E Jesus nunca fez yeshiva, né? Jesus nunca fez uma formação regular, como era comum para, por exemplo, escribas e rabinos naquele período. Jesus é um pregador popular. Apesar de ser um pregador popular, ele é chamado por Nicodemos de Rabi, e essa saudação já denota o respeito que Nicodemos tem por Jesus. Mas em que se funda esse respeito? Ele diz: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. O que é que havia impressionado Nicodemos? O que é que havia tocado Nicodemos? Os sinais. Que sinais?
os milagres que Jesus realizava. Basicamente, Jesus realizava 3 tipos de milagres, 3 sinais surpreendentes. O primeiro, que acontecia em abundância, eram as curas. Um segundo sinal que acontecia eram os exorcismos, as libertações de pessoas possuídas por espíritos malignos e que Jesus libertava. E Jesus também operava sinais fazendo mudar as coisas da ordem natural, né? Então, vocês vão lembrar que o seu primeiro sinal, o primeiro milagre realizado por Jesus, foi transformar água em vinho naquelas bodas de casamento em Caná da Galileia. Mas Jesus também quebrou a ordem natural das coisas ao ressuscitar mortos, ao multiplicar pães e peixes. Então, Jesus operava sinais, Jesus fazia exorcismos, Jesus ministrava curas e um número incrível de pessoas se via livre das suas enfermidades por operação de Jesus. Todos esses sinais chegaram ao conhecimento de Nicodemos e não apenas talvez ele tenha ouvido falar, é possível que ele tenha visto Jesus realizar esses milagres e aquilo inquietou o coração de Nicodemos. Nicodemos tinha perguntas a fazer a Jesus, como talvez você tenha também. Talvez você queira compreender coisas na sua própria vida que até agora não compreendeu, e talvez, se você tivesse uma audiência com Jesus, você pudesse fazer perguntas. E talvez as perguntas que você tivesse para apresentar a Jesus não fossem necessariamente perguntas metafísicas, ou perguntas teológicas, ou perguntas doutrinárias. Talvez você tivesse perguntas como: por que aconteceu isso na minha vida? Por que eu acabei chegando aqui, onde agora estou? Perguntas que tentassem elucidar as razões e os porquês da tua própria história, da tua própria caminhada, do teu próprio modo de estar onde está, de ser quem. E que cada um de nós tem muitos porquês. Quando Nicodemos fez a saudação a Jesus e diz que Jesus é mestre, vindo da parte de Deus, ou seja, um mestre dotado de autoridade, Jesus é profeta. Porque outra confusão, viu, Norberto? As pessoas acham que profeta é alguém que fala o que vai acontecer no futuro. Ele é capaz de predizer acontecimentos futuros. Tem nada a ver com a palavra profeta. A palavra profeta significa aquele que fala do alto, a partir de uma posição mais alta. Fenê, a raiz de profeta, fenê é falar, profeta, profenê é o que fala do alto. É aquele que fala com autoridade divina. Esse indivíduo que antecipa acontecimentos futuros deveria ser chamado de prefeta. Palavra que não existe. Mas quem fala antes de algo acontecer é um prefeta, é um que fala antes. Quem fala com autoridade, quem fala de um lugar mais alto é profeta, é o profene, aquele que fala de cima. E aí Nicodemos diz: eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, e as razões que eu tenho para acreditar que tu és profeta são os sinais que tu realizas. E Jesus então diz a Nicodemos: em verdade, lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Parece que Jesus faz uma interrupção abrupta aqui na conversa e introduz um tema que não tem nada a ver. Mas eu penso que não, eu penso que Jesus foi direto ao ponto. Ele discerniu qual era a inquietação de Nicodemos, qual era a pergunta, que nenhum rabino anterior lhe havia elucidado, que nenhum escriba ou sacerdote com quem ele convivia havia elaborado. É qual o caminho para o reino de Deus? Qual o caminho para a comunhão absoluta com Deus? Qual o caminho para ingressar nessa dimensão de vida, da qual a Bíblia nos fala, mas sobre a qual pouco sabemos? Meus irmãos, Silvia, várias religiões falam sobre um estado diferente. Um estado diferente de consciência, um estado diferente de relação.
O que para nós é o reino de Deus, para os budistas pode ser chamado de o estado de iluminação, também chamado de estado de realização, o estado de Buda, o estado de desperto. Para os hindus, a tradição hindu chamará isso de nirvana, que é um estado do ser em que ele realizou a plenitude da sua humanidade e ganhou uma consciência que antes ele não tinha e que não era comum às pessoas em geral. Nirvana, iluminação, reino de Deus. A questão toda de Nicodemos é qual o caminho, qual o modo pelo qual eu poderei acessar essa dimensão de vida que eu almejo. Nicodemos era príncipe em Israel, provavelmente ele tinha tudo o que desejaria materialmente, não apenas poder econômico, mas poder político, mas poder religioso, influência na sociedade. Contudo, Nicodemos carregava esse vazio. Ele desejava uma vida que não tinha. Ele sente, de algum modo, algo que talvez você sinta. Uma melancolia em relação com a vida que não viveu. Eu vou tentar dar um exemplo disso. Eu tenho ensinado já há algum tempo na Faculdade de Direito do Recife, que fica no centro da cidade do Recife. E eu e Hélio lembramos do centro da cidade dos anos 80. Hélio foi aluno da Faculdade de Direito do Recife nos anos 80. E porque Hélio estudava na Faculdade de Direito e acabava andando ali pelo centro da cidade, eu, com ele, né, acabei indo e havia lá um clube de xadrez que ficava ali no centro da cidade. E nós conhecemos, havia, sobretudo, o lugar mais importante do centro da cidade para mim, na minha adolescência, a livraria Livro 7. Você lembra, Silvia, da Livro 7? E, para mim, a Livro 7 era o lugar, era o coração. Era chamada Livro 7 porque ficava na 7 de setembro. E 7 de setembro é uma rua que desemboca na Faculdade de Direito do Recife. Toda semana eu vou lá na rua 7 de setembro, eu passo por lá, perambulando ali pelo centro. Mas eu fico morrendo de saudade, sabe do que, Norberta? Isso que eu vou dizer é estranho. Eu morro de saudade do centro do Recife do final do século XIX. Eu morro de saudade. Eu não vivi, é claro, essa época, mas eu tenho uma nostalgia de um tempo que eu não vivi, em que era possível andar ali pelas escadarias da Faculdade de Direito do Recife e ouvir conversando ali Tobias Barreto, Castro Alves, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, eles todos alunos, professores da Faculdade de Direito do Recife no final do século XIX, entre a década de 70 e a década de 90. O centro do Recife deveria ser um lugar muito interessante, muitas conversas, muitos cafés. Nós ainda muito influenciados pela cultura parisiense, né? Toda a cidade, toda a grande cidade do Brasil queria ser Paris, e as pessoas se vestiam aqui como se estivessem em Paris. Os homens e as mulheres se vestiam como se estivessem em Paris, um calor enorme. Mas então, contei isso tudo só para dizer que eu sinto saudade de épocas e de lugares em que eu não estive. Talvez Nicodemos tivesse uma saudade do reino de Deus, uma melancolia por esse lugar, por esse tempo, por essa comunhão que ele nunca viveu e que ele queria viver. Por isso, quando Jesus se encontra com ele, ele vai direto ao ponto. Jesus diz: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Jesus introduz um conceito que é complicado para Nicodemos, que é o conceito de nascer de novo. Nascer de novo. É claro, Jesus está fazendo uma analogia, Nicodemos não compreende essa analogia, talvez eu e você também não compreendêssemos.
E Nicodemos vai para o óbvio. Como pode alguém, sendo velho, e era o caso de Nicodemos, tinha mais de 60 anos, nascer de novo? Ele pode regredir e voltar ao ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Ou você está falando de reencarnação? O que você está... Me explica, como assim nascer de novo? Quer dizer que eu vou morrer e nascer uma segunda vez? Ou eu mesmo vou regredir, voltar no ventre da minha mãe e ter uma segunda vida, sei lá, né, como acontece nos jogos de videogame? Essa é uma das coisas, né? Tem outra vida, não tem, só tem essa mesmo. Ele não entende. Jesus explica isso a Nicodemos. Ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui nós temos duas expressões relacionadas ao primeiro nascimento, que é o nascimento da carne, ou nascimento da água, e um segundo nascimento, que é o nascimento do Espírito. Então, por causa do líquido amniótico, o nascimento na carne é como sair das águas. Quando uma mulher dá à luz, a bolsa estoura e o bebê literalmente sai de dentro d'água. Você pode até ver aí em algumas cenas na internet de partos naturais em que o bebê começa a sair do ventre da mulher antes de estourar a bolsa, e aí você pode ver aquela cena, né? O bebê fica dentro, no útero, protegido pela bolsa e pelo líquido amniótico, sendo alimentado pelo cordão umbilical. Mas então Jesus diz: olha, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido da água, ou seja, esse primeiro nascimento da água, é o nascimento natural que todos tiveram. Mas há um segundo nascimento que é necessário para o reino de Deus. É o nascimento do Espírito. É um segundo nascimento, é um nascer de novo. E a pergunta que se impõe agora, Renato, é: por que Jesus chama isso de nascer de novo? Por que não é uma reforma? Por que não é uma mudança, uma mera conversão? A palavra conversão significa mudar de direção. Mudar de direção. Por que essa expressão tão radical? Radical a ponto de surpreender Nicodemos? Nascer de novo. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos de uma refundação de nossa consciência. É isso que é nascer de novo. É um processo poderoso, muitas vezes traumático, muitas vezes doloroso, em que nós somos refundados em nossa consciência, por operação do Espírito Santo de Deus. E muitos ainda não viveram essa experiência. E em outros tantos, em que a experiência já teve início, ela tem sido interrompida por nossas próprias buscas, por nossas próprias inquietações e preocupações mundanas. Eu quero dar a vocês 4 características dessa refundação da consciência. O que seria nascer de novo? Em primeiro lugar, significa não ter uma vida que se baseia no que se vê, no que se ouve, mas naquilo que se crê. Você lembra que Nicodemos disse a Jesus: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A relação entre Nicodemos e Jesus era uma relação baseada na observação, no que Nicodemos havia visto, no que Nicodemos havia ouvido que Jesus fez. Nicodemos não tinha com Cristo uma relação de fé, uma relação que nos habilita a enxergar em alguém muito mais do que pode ser visto. Para dar um exemplo do que é olhar com fé para alguém, eu me valho
da expressão de Pedro. Quando Jesus perguntou, lá em Mateus, capítulo 16, quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou estas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Era um menino de 30 anos andando com eles, e Pedro olha para esse moço e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, tu és o ungido de Deus, tu és o enviado de Deus, tu és o Messias. E aí Jesus olha para Pedro e diz, tu és bem-aventurado, porque isso que você está dizendo não pode ser dito se o ponto de partida é a observação exterior, mesmo com todos os sinais que Pedro havia visto. Isso não lhe levaria à conclusão que ele chegou. É o próprio Senhor Jesus que disse, não foi carne quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. A capacidade de olhar para a vida e ver mais do que as circunstâncias denunciam, apontam. Este é o primeiro sinal do novo nascimento. O novo nascimento é marcado por uma consciência livre das perspectivas sensuais. E eu me refiro aqui não sexuais, mas sensuais, aquelas que decorrem dos sentidos. A vida é muito mais do que pode ser visto, ouvido, tocado, experimentado, cheirado. Os nossos 5 sentidos, 4 sentidos, 5 sentidos, 6º sentido, sei lá quantos sentidos você imagina possuir, eles não dão conta da existência como um todo. A vida é muito mais complexa, a vida é muito mais sutil. Nós nos movemos nesta vida pela fé. Há aquela canção, Renato, que a gente aprendeu quando era criança, você aprendeu quando era criança, provavelmente me ouviu cantá-la, ouviu Hélio cantá-la, cantando lá em casa, cantando na igreja, que diz assim, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não, não olho as circunstâncias, não, eu olho o seu amor, o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não me guio pelo que eu vejo, não me guio pelo que os sentidos alcançam, denunciam, demonstram. A minha alegria só é possível porque eu sou guiado por algo maior. O que eu vejo, vejo pelos olhos da fé. A consciência está ligada a Deus e as minhas buscas são outras buscas. E aqui vem a segunda característica de quem teve um novo nascimento. A primeira é que esse indivíduo não é guiado pelas evidências visíveis, mas a segunda evidência de um novo nascimento, que Nicodemos ainda não tinha experimentado, que lhe era necessário, é que as buscas mudam, os desejos mudam, os valores mudam. Aquilo que se torna o objetivo de nossas vidas já não é mais o ordinário e o comum da existência. O que é que as pessoas buscam nessa vida? O que é que as pessoas buscam nessa vida? Eu, correndo o risco, Norberta, de ser simplista demais, eu diria que as pessoas buscam 3 coisas. As pessoas buscam fama, poder e prazer. Fama, poder e prazer. As pessoas, às vezes, não estão à procura de poder, mas estão à procura de fama, de credibilidade, de prestígio, de serem aplaudidos pelas outras pessoas. Até mesmo monges que vivem vida extremamente simples, trazem a vaidade em seus corações. Vocês lembram a vitória de Santo Antão, né? Aquela história que eu já lhes contei, né? Então, as pessoas buscam fama, poder e prazer. Quando a pessoa nasce de novo, as buscas são outras. Essas questões param de ocupar a nossa mirada da existência e nós começamos a buscar e a valorizar outras coisas. Por exemplo, comunhão. Comunhão.
a comunhão com Deus, a comunhão conosco mesmo, a comunhão com os nossos próximos, se torna um valor muito maior do que tudo isso que nós apontamos até aqui, que são as buscas ordinárias das pessoas. Desfrutar comunhão com Deus. Talvez nenhum versículo bíblico expresse melhor e mais intensamente o lugar dessa comunhão do que o versículo 1 do Salmo 23. O Senhor cuida de mim, Ele é meu pastor. E saber disso é tudo quanto eu preciso. Eu tenho comunhão com Deus e esta comunhão com Deus me torna satisfeito. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, significa dizer tudo o que eu preciso decorrerá e sempre decorrerá desta minha relação com Deus. Que vida diferente, que vida estranha, que vida extraordinária. E aí tem tudo a ver, né? A etimologia, Fila, da palavra extraordinário, ou seja, uma vida que excede a vida ordinária, do poder, do prazer e da fama, essa vida que tem como grande objetivo desfrutar comunhão com Deus, e na comunhão com Deus se sente pleno, se sente realizado, se sente satisfeito. E essa comunhão com Deus induz em nós uma comunhão conosco. Porque olha para mim e pensa comigo. Se Deus te aceita, quem é você para se rejeitar? Eita! Repete, Martor, repete. Se Deus te ama e te aceita como você é, que direito tem você de se rejeitar? De se boicotar, de se menosprezar, de aceitar o que não é bom, como que querendo se castigar na existência. Minha irmã, meu irmão, se você desfrutar comunhão com Deus, a consequência imediata disso é perceber que Ele te ama. E se Ele te ama, e se você é digno desse amor de Deus, você é digno do seu amor também. Você é digno de se amar. Ah, Dulce, quantas vidas transformadas nós veríamos se nós tivéssemos a indução do amor próprio. Eugênia, você que é psicóloga e terapeuta, quantas pessoas não estariam curadas se, por causa da comunhão com Deus, pudessem olhar para si mesmas e dizer: eu te amo, eu te aceito. Eu sei das tuas ambiguidades, das tuas contradições, das tuas fraquezas, das tuas incoerências. Eu conheço tudo isso. Mas Deus conhece também. E Ele te ama. E se Ele te ama, você pode se amar. Você pode se amar. E aí, depois desse passo, que é o passo de amar a si mesmo, fica mais fácil amar ao próximo, amar ao outro. Porque Deus também ama o outro. E se Deus ama o próximo, se Deus ama a Hélio, do jeito que Hélio é, Renato, a Silvia, do jeito que Silvia é, que direito tenho eu de julgar a Silvia, de rejeitar a Silvia? Silvia é como ela é. Eu quero abraçá-la, eu quero amá-la, eu quero caminhar com ela, e eu quero que ela desfrute toda a comunhão. Então, as buscas se tornam diferentes. As buscas. Essa refundação da consciência nos conduz a outras buscas. Buscar a comunhão, buscar a paz. A paz. E aí, Fila, eu vou criar essa expressão assim: a paz, rapaz, perco não. Quantas coisas só são possíveis de serem realizadas se você coloca em holocausto, em sacrifício, a sua paz. Sua paz interior,
Sua paz decorrente dessa relação com Deus? Não, se custa a paz, é caro demais. Se custa a paz, é caro demais. Não quero nada na minha vida, nenhuma fama, nenhum poder, nenhum prazer que me custe a paz. A paz, esse sossego, essa serenidade que decorre da minha comunhão com Deus, da minha comunhão comigo mesmo, da comunhão com o meu próximo, não tem preço. Não tem preço. Então, são outras buscas. Eu poderia passar aqui muito tempo falando das outras buscas, mas você já pegou o espírito aí, que a segunda característica da refundação da consciência do novo nascimento é uma outra qualidade de buscas. Em terceiro lugar, essa refundação da consciência nos libertará do medo da morte. Do medo da morte. Por que temos medo da morte? Porque a morte é um fim e nós não queremos que acabe. Ou seja, nós imaginamos que a morte é o fim do filme, da nossa história, da nossa trajetória. E, Renato, vovô Teófilo tinha aquele poema, né, que é o único que eu sei dele, que dizia assim: não há quem descubra da morte esse segredo, morre pobre, morre rico, todos da morte têm medo, e por muito que ela demore, quem vai morrer acha cedo. Agora que eu estou com 90 anos, que eu entendi, agora me vem bater a porta, a morte. Vá para o fim da fila, me bota lá no fim da fila, né? Por muito que ela demore, quem vai morrer acha cedo. É assim. Então, as pessoas têm muito medo da morte. E o medo da morte denuncia o apego a uma ilusão. Silvia, é preciso que você entenda que há uma diferença entre mentiras e ilusões. Mentira é uma coisa que não é verdade. Mentira é uma descrição, uma fala que não corresponde à realidade. A ilusão é a convicção de algo que não existe. Isso é uma ilusão. É a convicção, a pessoa não está mentindo, ela está convicta, mas essa convicção se baseia, se lança sobre algo que efetivamente não existe. Isto é ilusão. Então, se você está apegado a uma ilusão, você tem medo de que essa história acabe, porque na tua ilusão a vida começou quando você saiu do ventre da sua mãe e a tua vida terminará quando você não respirar mais, a frequência cardíaca acabar, a atividade cerebral não mais existir, aí acabou a tua vida, você não queria que acabasse. Eu lembro de alguém que diz assim: você tem medo de morrer? Eu acho que era Rubem Alves, né? Você tem medo de morrer? Aí Rubem Alves diz assim: eu não tenho medo não, eu tenho pena. Tenho pena, porque viver é tão bom, né? Eu gosto tanto de viver. Morrer, eu tenho pena de morrer, eu não queria deixar de viver. Mas por que eu estou dizendo que a morte é uma ilusão? A morte é uma ilusão porque a vida que você está chamando de vida é ilusória. Eu não sou Martorelli. Não sou Martorelli. Esse foi um nome que meus pais me deram. Por pouco, meu nome não é outro. Era para Hélio ser Martorelli. Então, meu nome não me define. Hoje eu tenho algumas atividades profissionais, já tive outras tantas. Nada do que eu faço me define. Dom Filadelfo estava falando sobre paz, aí Dom Filadelfo compartilhou isso aqui. Tão lindo, né, Dom? A paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações, agora e sempre. Amém. Essa é a paz. Essa é a paz. E ela excede todo o entendimento, Dom Filadelfo, porque ela não se baseia no que se vê. Porque a paz que se baseia no que se vê é a paz que qualquer um pode compreender. Né? O cara está em paz, tem dinheiro, tem fama, depois está em paz. Mas e o cara que tem paz quando tudo está adverso? Essa é a paz que excede todo o entendimento, é a paz de Cristo na cruz. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Mas então, eu dizia,
a vida é essa ilusão, né? As pessoas acham que é isso, mas veja, preste atenção, por favor. Você nasceu assim, você vai morrer assim. Você é o fôlego divino uma vez soprado, expirado. Quando você morrer, esse fôlego que saiu retornará a Deus. A vida é esse pequeno e breve momento em que o fôlego agita a terra e depois retorna a seu lugar de origem. Eu não gasto um minuto da minha vida pensando em como será o céu. Não! Eu não fico pensando em céu. Se tem casa, se tem cama, se tem brigadeiro no céu. Deve ter. Estou brincando. Não, porque para mim céu é o retorno a Deus. É a consciência que retorna a Deus. É só isso para mim, céu. Céu é o mergulho no eterno. E o eterno é pleno, é absoluto, é total. É esta experiência retornando à sua origem fundamental. E aí o novo nascimento nos liberta do medo da morte, porque a morte já não fala mais conosco. E é Paulo quem diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Que coisa linda, né? Então, não tem mais aguilhão, não tem mais como me ofender, não tem como me machucar, não tem como me maltratar, porque uma consciência nova foi fundada em mim. E essa consciência está livre do medo da morte. Livre do medo da morte. Em último lugar, Nicodemos precisava entender isso, talvez seja a coisa mais bonita, Norberta, desse texto. A consciência refundada no novo nascimento, ela está livre do apego à previsibilidade. Ela é entregue, ela surfa na providência divina. E talvez o versículo, para mim, mais bonito da Bíblia seja esse, o versículo 8. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho do que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. Sabe o que me torna para mim esse texto tão maravilhoso? É porque a palavra traduzida por vento aqui é a palavra pneuma. A palavra pneuma, que é a mesma palavra para espírito. Então, a gente pode ler desse jeito, Norberta. O Espírito sopra onde quer. Você ouve a voz do Espírito, mas não sabes de onde o Espírito vem, nem para onde o Espírito vai. Todo aquele que é nascido não apenas da carne e da água, mas é nascido do Espírito, vive como o próprio Espírito, como o vento. Não está preso a qualquer previsibilidade, está entregue na providência divina. Está lançado, largado na providência divina. Isso faz com que eu pense, sabe, Hélio, naquele livro que me atormentou durante tantos anos, até pensei em pegá-lo, mas deixa ele descansar ali, o livro Ser e Tempo, de Martin Heidegger. Eu li esse livro 3 vezes. Talvez ainda leia depois, mas não recomendo a ninguém. É um livro dificílimo, horrível, pesadíssimo, difícil de compreender. Mas Heidegger diz nesse livro que o ser humano é um ser lançado no mundo e nós somos seres para a morte, que a morte seria o guia fundamental da existência, né? E Heidegger traduz nesse livro a angústia fundamental. O humor fundamental, segundo Heidegger, da humanidade é a angústia. Bom, eu não sou heideggeriano, estou longe disso. Para mim, o humor fundamental é a paz. Na faculdade de filosofia, um colega me perguntou: Martorelli, você é hegeliano? E eu disse: não sou hegeliano. Você é marxista?
E eu disse, não, eu não sou marxista. Você é existencialista? Eu disse, não. O que você é, Martorelli? Eu disse, eu sou franciscano. Não, você quer que eu diga quem é que eu estou seguindo? Quem é que eu estou seguindo? Eu não tenho. Se quer o nome, eu posso dar o nome. Eu sigo São Francisco de Assis. Eu sou franciscano. Porque ele é um cristão essencial, fundamental, segue Jesus. Tanta bobagem, né? Não, meus irmãos. Eu não sei como será o amanhã. Não sei, não sei. Não sei que coisas virão, que coisas se constituirão e que coisas se desfarão. Eu não sei como a vida se renovará, só sei que ela se renovará. Eu não sei para onde e de que modo ela se transformará, eu sei que ela se transformará. Eu sei que tanta coisa nova vai acontecer. Laços vão se desfazer e novos laços vão se construir. Mas a única coisa que eu sei, efetivamente, é que Deus proverá. E que eu e você, se aceitarmos o convite da refundação da nossa consciência, seremos qual o vento, que não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai, mas sabe quem o impulsiona, quem o lança. O Espírito é assim, e os nascidos do Espírito também são assim. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos socorra. Ó Deus eterno, está absolutamente claro para todos nós o quão seria bom, maravilhoso, extraordinário que pudéssemos nascer de novo. Uma refundação da consciência, uma restauração da nossa própria história para uma história diferente, extraordinária, longe da ordinariedade que nos tem caracterizado como valor e busca aqui. Eu te peço, Senhor, que pela operação do Teu Espírito Santo, Tu nos ajudes a alcançar aquilo que foi proposto para Nicodemos e também para nós é oferecido. Em nome do Teu Filho Jesus, é que pedimos que seja assim. Amém.